Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. Hoje aqui no Como é que é nós vamos falar sobre o judô, a modalidade que o Brasil tem o maior número de medalhas ali em Olimpíadas. Porque o judô nacional fez a melhor campanha do esporte em jogos. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos José Henrique Mariante, diretamente de Paris. Oi, Priscila, tudo bem? Vamos bater um papo antes, mas antes da gente entrar aí no tema do judô, vamos começar o programa falando dos destaques de hoje? Então, o Brasil ganhou mais uma medalha, bronze do Augusto Akio no skate park, ali na Praça da Concórdia. O Brasil é o país do skate, entre outras modalidades aí, dessas novas modalidades, acho que é uma delas. O Brasil já tinha conseguido medalhas lá com a Raíssa em Tóquio, ela conseguiu outra medalha. Talvez o ouro a gente ainda não chegou perto do ouro, mas evidentemente o Brasil está entre os melhores do mundo aí. Nessa modalidade é uma das tentativas do Comitê Internacional de renovar o público da Olimpíada, né? Os esportes olímpicos são muito tradicionais e em Tóquio começou o surf, começou o skate, nas duas modalidades o Brasil é um dos países dominantes. E aqui em Paris começou também o break, esse a gente ainda não conseguiu participar, mas é uma tentativa do esporte olímpico atender aí um novo público, uma nova geração de esportistas. Tá? É um movimento bastante interessante. Tirando a medalha do Augusto, teve também, o Brasil se classificou para várias finais hoje, coisas importantes, a Ana Patrícia e a Duda no vôlei de praia. Elas estavam perdendo aliás, é onde eu estou aqui agora, na arena, né, da Torre Eiffel, ali, onde fica a quadra de vôlei de praia aqui, provisória, né? Elas estavam perdendo de 6-0 o primeiro set, fizeram tempo e depois eles simplesmente ganharam de 21-16 e 21-10, assim, em 32 minutos, assim, foi uma coisa avassaladora e tal. Elas são as líderes do ranking mundial. Logo depois do jogo elas falaram que isso não interessa. A Ana Patrícia até falou: nós somos anti-número, nós não gostamos de número, entendeu? E é um jeito de você tirar a pressão, ela é natural para quem está na frente do ranking, então, mais de tirar a pressão, enfim, mas elas são bastante... O time brasileiro está se notabilizando aqui em Paris, vários integrantes da delegação estão se notabilizando por uma certa maturidade psicológica, eu diria. Eles estão... todo mundo tem um discurso assim que parece meio positivo, nós somos bons, nós somos bacanas, nós somos lindos, como a Beatriz falou, né, do judô. Isso tudo é muito uma espécie de reforço positivo, isso funciona muito nessa neurociência do esporte, assim, você ter uma grande segurança de si mesmo. Então, a Ana Patrícia e a Duda não são exceção, eu acho que tem uma grande chance de chegar. Já tem duas tentativas de medalha, né, porque elas vão disputar a semifinal, passando vão disputar o ouro, se não passarem vão disputar o bronze. A semifinal é amanhã, na quinta-feira, e a final já é na sexta-feira. O vôlei de praia agora é todo dia. E também se classificou para a final o Alisson dos Santos, o Pio. Ele é um dos atletas dominantes do 400 metros com barreira. Hoje ele deu uma assustadinha, assim, porque ele chegou em terceiro na bateria dele. Era uma bateria relativamente forte, mas era natural que ele chegasse entre os dois primeiros, porque os dois primeiros classificam automaticamente. Ele chegou lá pro terceiro, ele chegou em terceiro lugar. O adversário até brincou com ele, falou que ele estava meio fraco, tal, mas ele se classificou com tipo o quarto ou quinto tempo, tal. Pode ser uma coisa só da semifinal. O Alisson e os dois adversários principais dele, que é um norueguês, que inclusive é o recordista da prova, é um americano, eles dominam essa prova dos 400 metros como ninguém, entendeu? Acho que dos 25 melhores tempos da história da prova, 24 são dos três. É impressionante, assim, então pode ser uma
uma prova muito importante, assim, até não só para os brasileiros, mas também para a história da corrida, né, do atletismo e tal. Tirando esses bons resultados, o Brasil, de resto, não foi um dia muito bom. A marcha atlética por equipes, o Caio Bonfim participou, ele conseguiu medalha de prata na semana passada. Ele é uma marcha atlética por equipes, são 2 atletas, um homem e uma mulher. Foi ele, a Viviane lá, chegaram em 7º. Ele puxou bem o time, ele tem um nível, né, tanto que conseguiu a medalha de prata, o nível dele é bem melhor do que do time feminino, né, de marcha atlética, mas um 7º lugar é bastante razoável. O Isaquias se classificou para as semifinais da canoagem. Já o colega dele, Matheus Nunes, e o outro, Wagner Souta, não conseguiram vaga. E no tênis de mesa, o Calderano participou das quartas de final por equipes, né? E foi de novo contra a França, e o Brasil perdeu, e o Calderano perdeu de novo para o Félix Lebrun, que é uma sensação francesa aqui. Já tinha eliminado ele no individual, e o Brasil não teve forças ali para avançar nesse torneio. O Calderano também é um atleta de ponta do tênis de mesa, mas ele tem além dos chineses, agora tem esses 2 franceses, que é o Alexis Lebrun e o Félix. Eles são irmãos, eles são muito jovens e eles são os astros aqui na França. É muito engraçado. A França também é o país do tênis de mesa. Eles adoram, e são garotos muito simpáticos, tal, e eles são assim meio queridos assim pela torcida. Eu estava conversando com uma francesa no metrô, que ela estava assistindo a uma luta de judô, e a gente começou a conversar sobre a Olimpíada, se ela estava gostando dela. Ela citou, os irmãos Lebrun são muito bacanas, são muito importantes, assim, eles são realmente pessoas queridas aqui no país. Sim. Então, eu acho que uma coisa que era legal a gente lembrar, que foi o resultado, eu diria, histórico ali do futebol feminino, em Marseille, ontem, na terça-feira. Aqui era praticamente de madrugada, quando o jogo estava acabando, foi à noite. Eu fui para Marseille, tal, foi um jogo muito emocionante, bem esquisito, assim. Você fala 4-2, o Brasil arrebentou. Não arrebentou, foi um jogo complicado. O Brasil fez um monte de gol, poderia ter feito mais, mas ao mesmo tempo ele suou muito para garantir esse resultado, sabe? Ele construiu mesmo um placar dilatado, mas esse placar dilatado foi à custa de um trabalho. A Espanha não estava fraca no jogo, sabe? Ela estava tentando ao máximo se reagir, e o Brasil foi aproveitando muito bem as oportunidades que teve de contra-ataque, mas também foi bastante ofensivo. Então, o time mudou da água para o vinho ali da primeira fase. Mudou muito em relação à primeira vez que eles encontraram a Espanha, e no jogo que a Marta foi suspensa, porque ela tomou um vermelho, porque ela deu uma voadora praticamente lá na adversária. E agora nós temos o doce problema de o que fazer com a Marta no sábado, quando a final é contra os Estados Unidos. O time está muito bem sem a Marta. É um dilema para o Arthur Elias, o técnico. Será que tem que colocar a Marta em campo, não tem que colocar a Marta em campo? O Luiz Curro, há pouco, escreveu uma coluna no blog aqui na Folha, excelente, com aquela constatação bem brasileira, né? Se o Arthur Elias levar o ouro, ele é um gênio, porque ele colocou ou não colocou a Marta. Se ele não levar o ouro, ele é burro, porque ele colocou ou não colocou a Marta. Não interessa o que acontecer. Acontece só o resultado do ouro. Muito, muito bom. Sim, tivemos muitos destaques aí nessa quarta-feira, né, Mariante? Mais alguma observação? Não, acho que é isso. O Brasil está agora na 14ª colocação. Tem
São 2 medalhas de ouro, 5 de prata, 7 de bronze, e tem essas 2 medalhas mais ou menos já... Tem a medalha do futebol garantida, Sim. né, porque está na final. Amanhã, eu acho que certamente pode garantir a medalha prata ou ouro no vôlei de praia, porque as meninas estão bem sólidas, bem fortes. E acho também que o Pio tem grande chance de conseguir uma medalha, mas isso aí já é mais para sexta-feira. Então. E o vôlei tem o vôlei também né, o vôlei feminino, que é outro Brasil e Estados Unidos que vai acontecer. Sim. Mas também é semifinal, enfim, tem uma reta final que não tem tantos eventos, assim, mas que tem que são determinantes para esse desempenho do Brasil. Sim, você estava falando aqui nas medalhas, né, no que para a gente acompanhar o quadro de medalhas atualizado. Nós temos aí Estados Unidos em primeiro lugar, com 27 medalhas de ouro, China em segundo com 25 medalhas de ouro, em terceiro lugar a Austrália com 18 medalhas de ouro e Brasil com 2 medalhas de ouro, aí em 17ª colocação aqui no quadro. Maranhão, agora eu queria entrar no tema do judô. Eu queria te perguntar por que o judô nacional fez uma melhor campanha do esporte em jogos. Você falou disso nas matérias aqui que você publicou para o jornal. Por que a gente pode avaliar que foi uma boa campanha? Efetivamente foi a melhor campanha porque o Brasil nunca tinha ganhado, já tinha ganhado 4 medalhas na Olimpíada em 2012, agora ganhou de novo 4 medalhas, só que a qualidade das medalhas são um pouco melhor. Assim. O Brasil ganhou um ouro, uma prata e 2 bronzes, e em 2012 ganhou um ouro e 3 bronzes. Então você tem essa pequena diferença de uma medalha de prata, em termos de matemática olímpica faz diferença. O judô é um esporte, o Brasil é dominante no esporte, assim, talvez ele não esteja entre os melhores do mundo, mas ele está ali sempre, entendeu, aparecendo ali com alguma frequência tal, e com alguma frequência ganha medalhas de ouro. Em 2012, por exemplo, ganhou a primeira mulher brasileira ganhou uma medalha de ouro, a Sara Menezes, que hoje é técnica da seleção do Brasil. Entendeu? Ela que estava gritando ali no tatame na luta da Beatriz Souza. Ela é uma espécie de exemplo, né, de mentora desse time. E o Brasil ganhou uma medalha com ela. Em 2016, a Rafaela Silva ganhou uma medalha de ouro também, e agora a Bia Souza ganhou outra medalha de ouro. O judô feminino, digamos assim, ele está mais dominante do que o masculino, mas efetivamente o judô é um esporte mais bem sucedido do olimpismo brasileiro. O esporte ganha medalha desde a Olimpíada de 1984 sem parar. Não foi a primeira medalha do judô foi em 72, em Munique, mas desde 84, em todas as edições, o Brasil ganhou alguma medalha do judô, com altos e baixos, e agora parece ter um pequeno... Está subindo, entendeu? E agora, por que o judô tem essa dominância? Existe o judô é um esporte escolar, entendeu? Não só no Brasil, mas na França. 10% das crianças francesas lutam judô em algum momento. Entendeu? Na escola ou em alguma associação, entidade perto de casa e tal. Então, é como o nosso handball, né? Aquele esporte que todo mundo em algum momento fez na escola tal. Talvez seja um pouco mais complicado, nem todo mundo tem acesso ao judô, assim como tem em outros, como futebol, handball, esses esportes que a gente vê em quadras escolares. Mas é um esporte muito próximo. Tá? E uma das receitas para você ter bons esportistas é massificação. Então, quanto mais crianças você estiver fazendo esporte,
É uma consequência natural. Sim. Existe uma tradição e uma certa organização do judô no país. Ela é antiga, tem décadas. E uma certa também, as pessoas gostam, elas podem lembrar do judô a cada 4 anos, mas é um esporte relativamente popular e que ganhou até uma popularidade um pouco maior com na última década, eu diria, por causa do jiu-jitsu, do UFC. Tem muita, apesar de não ser da mesma natureza, o judô participa desse universo de combates e ele é muito respeitado, porque é uma arte marcial muito antiga e que forma caráter, né, do lutador. Tem toda uma simbologia ali e todo um caráter pedagógico, educativo, e isso é muito respeitado nesse mundo das artes marciais. Então você tem bastante gente que, apesar de estar no UFC, tá, jiu-jitsu, por mais ter uma base de judô. Então existe uma cultura. Não é só massificação que faz o esporte, entendeu? Existe a cultura esportiva também é muito importante. Então a França é um exemplo muito claro disso. As pessoas não apenas gostam e assistem o esporte, mas como elas participam, elas sabem, elas falam, elas conhecem os atletas, elas conhecem as regras, tal. Então essa cultura esportiva, ela tem o mesmo caráter da cultura que a gente está acostumado. Então, você forma o cidadão a partir de informações, não só digamos assim, de forma física, mas uma formação intelectual relacionada ao esporte, entendeu? Então isso é bastante interessante. O judô, de certa forma, faz isso no Brasil. Ele é uma pequena exceção, eu diria assim. Mas você vê, a própria Folha fez uma reportagem entre ontem e hoje, que eu vi que a entidade lá, o projeto social da Rebeca, teve uma procura avassaladora, né, de vagas ali, né? Então, muito mais procura do que da própria vaga no projeto social. É um exemplo. Então, você pode uma pessoa conseguindo bem sucedida, um bom projeto, o projeto de ginástica também é bastante sólido no Brasil. Você faz uma Rebeca e depois aparece um monte. Assim como a Bia Souza, vai aparecer novas mulheres, novas judocas, tal. O exemplo ele é muito importante. Essa onda feminina que também foi destacada bem pela Folha esses dias, ela é preponderante para o esporte. Entendeu? A gente precisa muito de mais atletas mulheres, entendeu? Para dar fim ao preconceito em relação ao corpo, em relação à saúde mental e enfim. Então, o judô é um bom exemplo, tal. E tem um lado também, um lado meio político, né? Que não tem exatamente uma relação, mas o judô hoje participa da cúpula do Comitê Olímpico Brasileiro. Tanto o presidente quanto o diretor e chefe da missão aqui em Paris, o Paulo Vanderlei e o Rogério Sampaio, são frutos do judô. No Brasil, o Comitê Olímpico Brasileiro ele teve uma grande ascensão em um grande momento, com o feudo criado por Carlos Arthur Nussmann. Ali foi o feudo do vôlei. Depois de todos os problemas que o Nussmann teve, saiu, foi preso, né, em relação a Lava Jato, aquela coisa toda lá no Rio de Janeiro, e suspeita de corrupção na escolha do Rio de Janeiro e no financiamento dos Jogos do Rio. Esse mundo do vôlei foi afastado ali do comando do negócio, do COB, e quem assumiu foi esse grupo do judô. Isso não guarda muita relação. No caso do Nussmann e do vôlei, tinha uma certa relação. Assim, o vôlei ganhou um grande protagonismo, não só no Brasil, como no mundo, graças muito à atuação de dirigente mesmo do Nussmann. Ele fazia questão de transformar o vôlei num grande esporte olímpico, e ele conseguiu não só isso, como ele transformou o Brasil num grande personagem do vôlei mundial, né? O judô é uma outra história, tal, é mais uma coisa circunstancial, quase não dá para comparar, né?
Mas é isso. Não... Sim, não, eu ia comentar, você falou uma coisa, acho que muito importante aqui, né, esse incentivo, né, que vem desde o período de escolar, né, a gente sempre, né, vê as crianças, né, fazendo aula de judô, e esse incentivo de ver esses atletas ganhando medalhas em Olimpíadas, né, você deu esse exemplo da Rebeca Andrade, né, do centro lá, do local onde ela treinava ali em Guarulhos, recebendo, né, contato ali, o maior número de inscrições, pessoas querendo informações, toda essa visibilidade de atletas, né, ganhando medalhas, se destacando, também incentiva bastante, né, Mariane? E eu queria só te perguntar mais uma coisinha sobre o judô, que é com relação à competição de equipe mista. Eu queria que você explicasse pra gente como é que funciona e desde quando, porque é recente essa competição, né? Desde quando ela começou a participar das Olimpíadas e como que ela funciona? Tá, a equipe mista é vários esportes e várias modalidades olímpicas nas últimas Olimpíadas. O COI o Comitê Olímpico Internacional tem um grande está fazendo um grande esforço já mais de década para aumentar a participação feminina nos jogos. Esses jogos são os primeiros onde teve a paridade de gênero. Então você tem o mesmo número de atletas. Tem uma diferença lá de meia dúzia, 1, 2, 3%, mas assim, o grosso metade é mulher, metade é homem. Isso é inédito, nunca tinha acontecido, mas é um esforço que o COI está fazendo. E uma maneira de você não diria forçar, mas induzir a esse tipo de paridade é você criar competições onde tenham não só competições com mais mulheres, mas competições que você consiga botar homens e mulheres competindo junto. Em algumas competições ainda é muito complicado você botar uma mulher competindo com um homem, entendeu? Existem modalidades, hipismo, tiro, que isso é possível, tal. Nas condições atuais, sejam elas sociais, barreiras fisiológicas, enfim, tem toda uma discussão ali que eu acho que é muito complicada para agora, mas uma maneira razoável é você fazer uma disputa mista. Como é você colocar num time homens e mulheres. E no judô ele é muito bem dividido. Então você tem que fazer você escreve uma equipe e você tem que colocar em cada rodada 6 lutadores, 3 homens e 3 mulheres. Você pode ter 3 mulheres e 10 homens na sua equipe, mas as 3 mulheres vão ter que sempre entrar no tatame. Então, o que acontece é que o Brasil, por exemplo, no final de semana, participou da disputa por equipes e ganhou o bronze. Ele tinha 10 atletas. As equipes que fizeram a final, que foi a França e o Japão, eles tinham 14 atletas. E aí é uma coisa mais ou menos assim, você trabalha com o que você tem. Então, os pesos não são... Às vezes, um lutador pega um oponente de um peso que é próximo, não é exatamente o mesmo peso que é dele. Então vira um jogo de estratégia, porque você pode não ter no individual, no teu peso, um oponente que você consiga ganhar, ou que você tenha um retrospecto bom para ganhar, mas na disputa por equipes, como existe essa equalização ali para poder proporcionar a competição, você acaba criando... Você olha para o adversário e fala, vou botar aqui a Rafaela, vou botar a Bia, vou botar o Baby, entendeu? Você monta o seu time de acordo com o adversário. Então isso vira uma espécie de xadrez ali. E aí, coloca-se os seis sobem ao tatame e as lutas são sequenciais, assim. Se fizer 4-0, acabou o combate. 4-1, por exemplo. Mas se ficar em 3-3, aí tem uma outra coisa que acaba criando uma narrativa assim, bem curiosa na disputa, é que se empatou o combate, é feito um sorteio e escolhe o peso que vai repetir o combate. Entendeu? Então, no caso do Brasil, por exemplo, que estava num combate muito difícil ali com a Itália, o nosso melhor brasileiro, a nossa melhor brasileira era a Rafaela Silva, porque ela estava, primeiro que ela estava arrebentando no dia, ela tinha ido muito bem contra a italiana,
E na hora que apareceu o reloginho, como se fosse uma roleta, assim. E ela até contou depois que ela ficou torcendo para ser o peso dela, 57, 57, 57, e deu 57. Porque daí o Brasil tinha essa última... E é um combate Golden Score já, entendeu? Não é um combate natural. O combate do judô tem 4 minutos. Se a coisa não foi decidida, o juiz começa de novo o combate no chamado Golden Score, que é assim, o primeiro golpe que se aplicar, sai o vencedor, entendeu? É tipo morte súbita que tinha no futebol antigamente. Então. E aí esse combate, esse sétimo combate, digamos assim, também é no Golden Score, se você derruba, e foi o que a Rafaela fez. Ela derrubou lá a italiana, lá, a Verônica, e fechou o combate. O Brasil ganhou uma medalha de bronze inédita e tal. E foi muito emocionante você falar com os atletas. Eles... o relato deles era que foi muito legal, que eles conversavam, que falavam, fulano não vai entrar, não vai entrar. Tinha todo um jogo de estratégia ali, e uma coisa meio futebol. Até o Baby lá, o Rafael Silva, né, que está se aposentando da seleção de judô, ele até falou que comparou o futebol, assim, teve preleção, a gente ficou lá junto, estourou junto, vibrou junto, muito legal. Sim, e algo parecido aconteceu na final, que foi a França e o Japão. Dessa vez, também ficou em 3-3, e a França estava quase perdendo com o Teddy Riner, lá, que é o judoca mais importante da história. E o peso dele foi escolhido ali para o desempate. É claro que todo mundo achou que foi uma grande marmelada ali. Mas como a gente teve a Rafaela também, a gente foi favorecido com a repetição da luta da Rafaela, a gente pode ficar quieto. Então, mas é uma competição muito interessante, principalmente para quem está no ginásio. Aí que eu insisto na questão da cultura esportiva. A cultura esportiva não é só ligar a TV. Se você vai no ginásio, sua percepção do esporte é muito diferente, entendeu? Quando você vai ao futebol, quando você vai num evento grande, quando teve a Copa do Mundo no Brasil, quando teve a Olimpíada, todo mundo foi e todo mundo se divertia, até em modalidades assim que você não fazia ideia de como funcionavam e tal. Então, quando você vai ao ginásio, a coisa funciona muito... as competições são emocionantes, e você acaba ganhando... Você acaba falando, mas quem é aquele cara? Esse cara já ganhou, esse não ganha. Você vai criando esse conhecimento e esse gosto pelo esporte. Entendeu? Então, o esporte não é só a TV, não é só a escola. Você tem que acompanhar o esporte profissional, você tem que acompanhar os atletas e acompanhar as competições. E ir ao ginásio é completamente diferente. E ainda mais num evento grande, assim, como é a Olimpíada, a Copa do Mundo e outros mundiais e tal, a sua percepção do esporte muda muito. Eu ia falar, Mariante, a gente aqui, né, assistindo para a televisão já vibra bastante, imagina ali vendo, né, ao vivo ali, a energia no estádio deve ser muito diferente mesmo. Eu queria aproveitar que, como gancho você falou do Teddy Riner, eu queria aproveitar então ele, que é a minha próxima pergunta. Ele, como um dos maiores judocas da história, disse numa entrevista, até você publicou essa matéria no jornal, aqui na Folha, disse que a medalha dele de ouro tem uma alma brasileira. Eu queria que você falasse qual que é a relação do judoca com o Brasil. Então, isso foi um pouco surpreendente, assim, porque a gente sabia, o Riner, enfim, ele é uma estrela tal, e ele, nos últimos 2 anos, a convite da CBJ, que é a Confederação Brasileira de Judô, em 2 anos, 23, 22, depois da pandemia, ele fez algumas clínicas no Brasil. Ele veio para o Brasil, ele fez clínicas e participou de treinamentos no Flamengo, no Rio de Janeiro, acho que em Brasília também foi, que é uma maneira de você fazer um intercâmbio, assim. Você não consegue trazer o cara para uma competição, mas aí você traz ele por um período para treinar com a equipe nacional, com outros judocas e tal. E a gente sabia que quando ele ganhou o ouro olímpico,
no individual, que ele se tornou o maior judoca né, em termos de quantidade de medalhas, de feito, ele assegurou esse papel de melhor judoca da história. A gente tinha essa informação de que ele tinha ido para o Brasil, e eu tive a oportunidade de fazer essa pergunta na coletiva, se que ele tinha tido no Brasil, que as pessoas que gostam do judô no Brasil admiravam muito ele, e se ele tinha aprendido alguma coisa no Brasil, né? Era uma pergunta natural, né, pro nosso interesse. E aí ele veio com essa, ele me surpreendeu, ele foi muito simpático, assim. E ele falou que a medalha tinha uma espécie de alma brasileira, que ele era muito agradecido, porque ele, no período que ele ficou no Brasil, ele aprendeu várias técnicas. E aí entra um pouco dessa história do jiu-jitsu brasileiro. O judô, ele é bastante severo nas regras, principalmente em regras onde você tem que imobilizar o adversário, luta de solo, você não pode dar chaves, né? Então, você tem um regramento todo para evitar tanto a violência quanto a lesão no oponente. Mas é um esporte profissional e o jiu-jitsu brasileiro, que é praticamente é um novo esporte, não é mais o jiu-jitsu, né? É uma vertente do esporte que tem um reconhecimento internacional, principalmente por causa do UFC. Ele atrai muito os lutadores, seja de judô, seja de outras modalidades, tal. E muita gente gosta de participar do Brasil, ver as lutas no Brasil e ir para as academias, tal. Ele, como todo lutador, ele aprecia esse negócio, veio para cá e disse que absorveu, tal. Achei bastante simpático ele falar que gostava do Brasil, agradeceu ao CBJ pela oportunidade e tal. E é uma figura interessante, assim. Ele é um grande esportista, e ele é um Pelé, entendeu? Ele é muito reconhecido. Durante as lutas dele, você via gente acompanhando as lutas pelo celular, nos bares, onde tivesse tela, o cara estava no TED, como eles falam aqui, estava lutando, as pessoas estavam acompanhando, assim. Ele é realmente um herói, e ele, pessoalmente, assim, ele é uma pessoa bastante afável, bastante delicada, até, assim, não né, você tem, né, aquela coisa do, né, lutador, sim, né, e ele é um lutador pesado, ele tem acho que mais de 2 metros, mas ele é um cara atlético, entendeu? Ele não é aquela figura do lutador de judô gordinho, entendeu? Sabe? Sobrepeso. Não, ele é muito atlético, ele é muito grande, entendeu? E então ele realmente mudou a categoria ali, mudou o esporte. Vai ser muito difícil ter, pelo menos nos próximos anos, alguém parecido, assim, uma espécie de Bolt, assim, de judô, né? Sim, sim. Mariante, eu queria agora falar do vôlei, mudar um pouquinho aqui de assunto, vamos falar de outra modalidade. Eu queria que você comentasse, a seleção masculina de vôlei, ela perdeu, né, e foi eliminada aí do torneio. Eu queria te perguntar se esse foi o pior resultado de um time dirigido pelo Bernardinho, e qual foi a avaliação, o que o técnico da seleção de vôlei masculina falou sobre esse desempenho do Brasil aí nos Jogos de Paris? Então, o Bernardinho tem uma história engraçada. O Bernardinho é tão bom, ele é tão... as pessoas, acho que até algumas pessoas, acho que a maioria dos brasileiros respeita e admira muito o Bernardinho. E tem outras pessoas que talvez, principalmente os jornalistas, acham o Bernardinho um pouco, né, convencido demais, assim, né, uma figura um pouco... Mas o fato é que o Bernardinho é tão bem sucedido no que ele faz no vôlei, que ele nunca... Toda a participação olímpica dele, desde de 96, quando ele começou com o time feminino, ele nunca tinha deixado de participar do pódio. Ele sempre chegou no pódio olímpico e ganhou ouro, entendeu? Com a seleção masculina, mais de uma vez.
E aí quando você vê ele caindo antes de chegar ao pódio, a coisa fica meio complicada, né? Porque você quer entender por que que não deu certo, né? Essa participação de agora. Basicamente não deu certo porque o vôlei brasileiro perdeu aquela... como a gente estava falando do judô, da ginástica e tal, o vôlei brasileiro tinha um projeto muito forte ali na era do Usman, foi dominante por vários anos e várias Olimpíadas no esporte, continua sendo um time, né, um país muito importante na modalidade, mas o vôlei mundial mudou, né? Ele criou o próprio Bernardinho, o filho dele, que é o Bruninho, que é o capitão da seleção aqui, eles saíram da quadra lá depois da derrota para os Estados Unidos, né, nas quartas de final, que é o pior resultado do Brasil desde Atenas, 2004, cair nas quartas. Eles falaram, não, a gente precisa, o vôlei mudou e o vôlei do Brasil precisa mudar, então precisa ter um novo tipo de treinamento. Eles cobraram muito um novo formato da Superliga. Eles falam que a Superliga é um campeonato que funciona para dentro do Brasil, mas ele não consegue estar no mesmo nível que as grandes ligas internacionais. O Bruninho até contou que a Polônia, que é um dos times que está nas semifinais e surpreendeu o Brasil, já tinha surpreendido o Brasil na Liga das Nações, tem um campeonato muito forte, um campeonato polonês, ninguém nunca ouviu falar, ele é muito forte, entendeu? Tem muitos jogadores, tem um bom nível salarial, tal, atrai atletas de fora. Eles falaram de muita gente que está no Brasil, que eles tiveram que chamar para essa seleção, e que não tem a mesma preparação e a mesma vivência que vários outros jogadores que trabalham nas ligas profissionais mais importantes do mundo fazem, né, que estão acostumados com aquilo lá. Então aí você vai para uma competição, o Bernardinho até falou, como é que eu ponho um Darlan em quadra se ele não tem essa experiência, um Adriano, são os novos nomes da seleção. Então eles pediram uma certa revolução ali, uma nova, né, um novo esforço para devolver o Brasil para esse primeiro time, entendeu? O Brasil está perto pela camisa, pela história, pela estrutura que existe no vôlei do Brasil, mas se você vê que por mais que haja estrutura, você não consegue ser o melhor do mundo a despeito da sua estrutura, entendeu? Então, você tem que se atualizar, você tem que ter campeonatos. O Bernardinho até usou um exemplo bastante prático, assim, concreto, né? O Brasil errou muito o saque e tomou muitos pontos de destaque. O saque virou uma arma, assim, muito importante, né, nesse vôlei novo que o técnico, ele até falou que eles chamam de um vôlei sujo, assim, que tem muita jogada, muita coisa, não é aquela coisa trabalhada, tal, é muito toquinho, é muito golpe, e esse vôlei sujo, o saque é muito forçado e para procurar quebrar o jogo, entendeu? Ser rápido, entendeu? Porque o vôlei virou uma espécie de fliperama, assim, entendeu? Uma coisa muito bate aqui, bate ali, não tem muito, tem ralis e tal, mas é um esporte com uma dinâmica diferente do que era há alguns anos atrás. E ele falou, na Superliga não tem a Superliga ainda tem o saque trabalhado e tal. Vamos agora então para os destaques aí de amanhã, Mariante. O que a gente pode esperar aí dessa quinta-feira aí em Paris? Quais são os destaques? O primeiro destaque é na madrugada no Brasil, daqui a pouco, na verdade, 12h30 da manhã no Brasil, é a maratona aquática com a Ana Marcela Cunha e a Viviane Jungblad. Ana Marcela Cunha, campeã olímpica, não está na melhor fase e tal, mas sempre está ali é uma das melhores atletas do mundo ali, ela é a segunda ou terceira do ranking nesse momento. Ela teve uma operação no ombro e tal, ela não está no melhor momento, mas ela, como é uma campeã olímpica, ela tem toda a capacidade de
de surpreender ali. E aí tem o fato também que a maratona aquática é no Sena, né? É que nem o triatlo. Então a prova vai acontecer, ela foi liberada e vai ser assim. O outro destaque é a semifinal Brasil e Estados Unidos do vôlei feminino. O primeiro Brasil e Estados Unidos aí quer dizer, o segundo, né? Porque no masculino o Brasil perdeu. Agora no feminino vai ter esse Brasil e Estados Unidos. O Brasil está melhor que o time americano. Não perdeu um set até agora. Então, o time do Zé Roberto está muito bom. Você vê, uma coisa é a dinâmica, você vê como muda a coisa. Uma coisa é a dinâmica do vôlei feminino, outra coisa é a dinâmica do vôlei masculino. Não é a mesma, né? E à noite, na noite parisiense, que é na tarde brasileira, tem a semifinal da Duda e da Ana Patrícia no vôlei de praia. Tem outras provas, então, mas eu acho que esse é o cardápio mais importante ali. Ou seja, o Brasil pode estar, né, quando a Marcela está dando por uma medalha, e tem 2 semifinais que podem garantir, no mínimo, a prata para o Brasil e, mais importante, a chance de disputar o ouro. Não tem tantas competições como na primeira semana, mas é um dia importante. Sim, já está na reta final, né? Já as últimas competições acontecendo. Muito bem, Mariante, que está fazendo a cobertura aqui para o jornal lá em Paris. Obrigada, Mariante, por ter vindo novamente aqui no Como é que é, falar um pouquinho do judô, do vôlei e de outras modalidades aqui, apresentar os destaques. Muito obrigada, bom trabalho aí para você. Obrigado, Priscila, obrigado para vocês todos aí pela Folha e para todos aí. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta, espero vocês. Tchau, tchau.